beleza? Então, aqui, né, então, eu parei falando que é um triângulo, né, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Toda vez que você vê uma representação, olha só, que tem um triângulo nessa parte aqui de baixo, nós dizemos que é um triângulo formado pelos vértices A, B, C. Então, geralmente, no comando das questões, ele não coloca o triângulo tal, não, ele coloca esse triângulozinho aqui, que no caso é uma letra delta aqui do alfabeto grego, certo? Ele pega e coloca esse triângulo e a gente fica subentendido que é um triângulo que tem os vértices A, B e C. Tranquilo, né? Esses elementos do triângulo. E aí nós podemos classificar, no caso, o triângulo. Os triângulos, eles podem ser classificados de duas maneiras distintas. Eles podem ser classificados em relação, no caso, a medidas dos seus lados, e ele também pode ser classificado em relação às medidas dos seus ângulos internos. Então, veja bem, ó, um triângulo pode ser classificado de duas maneiras: em relação ao comprimento dos seus lados e em relação à medida dos seus ângulos internos. Então, olha só, nós vamos falar primeiramente, né, da relação da classificação de triângulos em relação à medida dos lados. Então, olha só, toda vez que um triângulo ele tiver os três lados iguais, ou seja, o comprimento dos seus três lados forem iguais, nós vamos falar que é um triângulo equilátero. E a própria palavra é um pouco sugestiva, ó, equilátero. No caso, a palavra equi significa um equilíbrio, uma harmonia. Se está em equilíbrio ali, então quer dizer que esses ângulos, que esses comprimentos têm os lados todos iguais. Então, equilátero, quando todos os lados desse triângulo são iguais. Nós também temos o que chamamos de triângulos isósceles, né? Quando dois lados têm medidas iguais. Então, toda vez que vocês se depararem com um triângulo que ele tem dois dos seus lados iguais, ele vai ser um isósceles, beleza? Nós temos também um terceiro tipo de triângulo, é quando as medidas, né, dos seus comprimentos laterais são todas diferentes. Então, se os três lados forem diferentes, vamos dizer que esse triângulo é um triângulo escaleno, beleza? Triângulo escaleno, as medidas laterais do seu comprimento ali são todas diferentes. A segunda classificação é quando a gente se refere da medida, no caso dos seus ângulos. Então, todo triângulo ele tem ali ângulos internos. Então, toda vez que o triângulo, né, os seus ângulos internos, eles tiverem medidas, no caso ali, ó, menores do que 90 graus, nós vamos chamar esse triângulo de ocutângulo. Para ficar mais claro, eu vou trazer vocês aqui para esse software aqui, que é o GeoGebra, certo? É um software livre aí, que quem quiser baixar, fica à vontade, é só jogar, no caso aí, a palavra GeoGebra no Google, vocês vão encontrar esse software. Agora eu vou vir nessa parte bem aqui, ó, que é o polígono, beleza? É o meu polígono, e eu vou formar um triângulo aqui, ó, e esse triângulo, certo? Olha só, esse triângulo é formado pelos lados, no caso, A, B, BC e CA. E ele, se a gente observar, se tivesse um medidor de ângulo bem aqui, esse triângulo, todos os ângulos dele, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo dessa região daqui, e esse ângulo dessa outra região, eles são menores do que 90 graus. Então, como eles são menores do que 90 graus, eu vou dizer que esse triângulo é um triângulo ocutângulo, beleza? Então, olha só essa classificação, ó. Quando os três ângulos internos são agudos, nós chamamos isso de ocutângulo. A palavra agudo significa que são ângulos menores, no caso, que 90 graus, beleza? Então, fica subentendido que esse ângulo aqui é menor do que 90, esse outro ângulo aqui é menor do que 90, e esse outro ângulo aqui é menor do que 90, beleza? Nós também temos o que chamamos de triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo?
Galerinha, esse triângulo aqui ele é bastante importante, ele foi muito explorado, no caso ali no Egito Antigo, nas construções das pirâmides ali do Egito, e ele é utilizado em um teorema bastante famoso, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Mas olha só, vamos desenhar aqui, no caso, um triângulo retângulo, vamos ver por que chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. Olha só, eu vou desenhar aqui, ó, vou pegar um polígono e vou desenhar aqui, ó, certo? Vou desenhar aqui um retângulo, beleza? Então, eu venho aqui e começo a desenhar um retângulo. Um retângulo, todos os seus cantinhos aqui, ó, esse cantinho aqui, esse outro, esse outro, esse outro, ele tem uma medida de 90 graus. Se vocês olharem agora aí para o canto da parede aí de onde vocês estão, o encontro entre a parede e o teto, então, o encontro de duas paredes, então uma parede, no caso, e o chão, vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Agora, olha só, eu vou pegar um segmento de reta e vou fazer uma diagonal desse triângulo, uma diagonal nesse retângulo, no caso. E veja bem, eu dividi esse retângulo em dois triângulos. Eu tenho primeiro esse triângulo ABC, certo? E eu também tenho outro triângulo, que é o meu triângulo ACD, certo? Lembrando que o triângulo é formado por dois vértices. E olha só, eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo justamente porque ele nasceu a partir de um retângulo. E também porque ele tem um ângulo aqui embaixo de 90 graus. Esse ângulo aqui é exatamente 90 graus. Então, toda vez que vocês se depararem com um triângulo que tem uma medida de 90 graus, vocês vão dizer que esse é um triângulo retângulo, beleza? Voltando lá para a nossa definição, olha só, retângulo, triângulo, retângulo, quando dos ângulos internos é reto. A palavra reto significa o quê? 90 graus. Então, a medida igual a 90 graus. Nós também temos o que chamamos de triângulo obtusângulo, certo? Ah, é uns nomes esquisitos aí, né? Quanto dos ângulos internos é obtuso. O que significa um ângulo obtuso? A medida é maior do que 90, certo? E menor do que 80. Então, se a gente voltar para esse primeiro, ó, se os ângulos internos, certo, for, no caso, ó, menor do que 90, octângulo. Quando uma medida, apenas uma, tiver 90 graus, nós vamos chamar de retângulo. E aqui ele fala quando uma das medidas, certo, é maior do que 90 e menor do que 180. E aí eu volto aqui, no caso aqui nesse retângulo, para mostrar para vocês. Olha só, um triângulo obtusângulo, ele vai ser formado da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar aqui, certo? Desenhar esse triângulo bem aqui, ó. Certo? E veja bem, esse ângulo bem daqui, ó, se a gente observar, ele tem essa abertura bem aqui, essa abertura ela é maior do que 90, certo? E ela é menor do que 180 graus. Então, toda vez que ele tiver essa abertura maior do que 90 e menor do que 180 graus, eu vou dizer que ele é um triângulo obtusângulo. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? De boa? Deixa eu voltar aqui no chat e ver se vocês escreveram alguma coisa. Deixa eu ver, não, né? Tá de boa, galera? Estão conseguindo entender? Dá um joinha aí rapidão, para mim ter um feedback aqui. Se estão conseguindo. Tá, Rafael? Valeu, obrigado. Então, voltando aqui para o slide. Então, avançando aqui, ó, nós começamos a falar de ângulos no triângulo. Veja bem, ó, eu desenhei um triângulo normal, certo? Como é que eu desenhei esse triângulo? É um triângulo formado pelos lados AB, no caso, AC e BC. Esse é o meu triângulo. E aí, ó, nós temos o ângulo A, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma linha, que no caso eu vou chamar de reta, e passei aqui, ó, uma reta em cima desse vértice A. Então, eu peguei uma reta e passei uma reta aqui, ó, uma reta que eu chamei ela de R. Quando eu passo essa reta R, nasce mais dois ângulos. No caso, vai nascer mais dois ângulos, que é o ângulo M e o ângulo N. Agora, olha só, observe esse círculo bem aqui, ó, certo?
Esse círculo bem aqui, se ele tiver esse semicírculo, que é só a metade de um círculo, se ele fosse um círculo completo, ele teria o quê? 360 graus. Então, olha só, se fosse um círculo completo, onde eu estou tentando fazer uma bolinha aqui, ó, eu diria que ele é 360 graus. Certo? Igual a GoPro, né? Por que a GoPro é chamada GoPro 360? Porque ela traz a impressão que tira, no caso, ali uma foto de 360 graus. Então, eles usam essa parte da geometria, no caso ali, para dizer uma qualidade de uma câmera. Então, se eu tivesse aqui, ó, nesse ponto A e fosse tirar uma foto, eu conseguia tirar uma foto de 360 graus. Mas veja bem, aqui não é uma bolinha completa, é só metade. Vocês conseguem observar que é só metade de uma bolinha? Então, se fosse um círculo completo, era 360. Mas como é apenas metade, eu vou dizer que é o quê? Metade de 360 graus é o quê? 180 graus. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, que a soma desse meu ângulo M com esse meu ângulo interno A, com esse meu ângulo externo N, é igual a 180 graus. E é o que eu acabei de escrever aqui, ó. Então, quando eu passo uma linha reta, quando eu passo uma reta que eu chamo de R, forma um ângulo de 180 graus. Acredito que até aí esteja tranquilo. Então, se eu somar esse ângulo externo M, mais esse ângulo interno M, mais esse ângulo externo N, eu vou ter o quê? 180 graus. Beleza? Então, ó, M mais A mais N é igual a 180 graus. E no início da aula eu falei que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo, todo triângulo que a gente trabalhar, a soma dos seus ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Essa informação é muito importante. Então, todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos, A, B, C, vai ser igual a 180 graus. E não importa se ele é ocutângulo, retângulo, obtusângulo, sempre a soma vai ser o quê? 180 graus, beleza? Então, fica definido aí. Nós também temos um outro fato que é bastante interessante. Veja bem, eu posso dizer que meu ângulo M, aqui, ó, esse ângulo externo M, e esse ângulo interno B, eles são iguais. Olha só, isso aqui é uma propriedade, uma característica bastante importante. Toda vez que eu passo uma reta aqui, ó, essa reta R aqui, eu vou ter o meu M e o meu B, eles serão iguais. E ele recebe um nome em particular, o meu M é igual ao meu B. E ele recebe esse nomezinho bem aqui, ó, que é alternos internos. Então, eu falo que o ângulo M e o ângulo B, eles são alternos internos. A mesma coisa eu posso dizer para esse ângulo aqui, ó, esse ângulo N e esse ângulo C, ele também são alternos internos, ou seja, a medida dos seus ângulos são iguais, tranquilo? Aí aqui é só uma definiçãozinha que eu não vou entrar em detalhes nessa parte bem aqui, mas você entendendo essas noções, essas características que eu acabei de falar, certo? Estão indo pelo caminho certo. Essa parte aqui que eu não comentei, ó, R, então o que ele está dizendo? Que essa reta R, bem aqui, ó, essa reta que passa aqui, ela é paralela ao meu comprimento, ao meu lado BC. O que significa paralelo? Por exemplo, imagina aquela pista lá que tem ao lado do colégio. Não tem uma pista que sobe, uma outra que desce? Então, toda vez que tiver ali, ó, duas retas, né, ou dois segmentos de reta, ou duas pistas, nós vamos falar que essas pistas que estão uma do lado da outra são paralelas. Então, o que ele está querendo dizer é isso, que essa pista aqui que vai é paralela a essa pista aqui que volta, que é esse lado do triângulo, lado BC. Apenas isso. E aí nós avançamos aqui para esse triângulo bem aqui, ó, e começamos a falar ângulos adjacentes suplementares. O que significa ângulos adjacentes suplementares? O primeiro fato que é chamar a atenção, que já vem da aula anterior, ângulos adjacentes suplementares, a soma desses dois ângulos, no caso, tem que dar 180 graus. Voltando para aquela mesma análise aqui, ó, essa análise bem aqui, veja bem. Olha só, eu peguei esse lado e dei uma esticada nele aqui, e formei esse ângulo externo Z.
beleza? Eu peguei esse outro lado AB e dei uma esticadinha nele, formando esse ângulo externo Y. A mesma coisa eu fiz com esse lado, estiquei mais um pouco e formei aqui esse ângulo externo X, beleza? Fácil, né, essa visualização? Agora, olha só, aqui, ó, eu não tenho a metade de um círculo. Se eu tivesse um círculo completo, eu teria 360 graus. Como eu tenho apenas metade de um círculo, eu tenho 180 graus. Então, olha só, o meu A, meu ângulo interno A, mais o meu ângulo externo Z, somando os dois, eles têm uma medida de 180 graus. Beleza? Uma medida aí de 180 graus. Toda vez que dois ângulos, né, no caso aqui, dois ângulos que tiverem um do lado do outro, tiver a soma dos dois for igual a 180, eu falo que eles são ângulos adjacentes suplementares, certo? Então, olha só, A mais Z é igual a 180, então eu uso essa palavra adjacentes suplementares, significa que a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, beleza? Esse mesmo fato acontece com esses dois ângulos aqui, que no caso é o meu ângulo B mais o meu ângulo Y. Eu posso dizer que eles são adjacentes suplementares. Por que eles são adjacentes suplementares? Porque a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. O mesmo ocorre nessa outra ponta aqui, ó. C mais X, eles são adjacentes suplementares. Lembrando aqui, ó, que a palavra adjacente é a mesma coisa de lado a lado. Aquilo que está ao lado é o significado da palavra adjacente. Então, olha só, o ângulo C está ao lado do ângulo Y, e como a soma deles dá 180 graus, eu falo que eles são adjacentes suplementares. Beleza? Agora eu vou tirar algumas relações desse ângulo, que eu acredito que não tenha um grau de complexidade. A primeira relação, que eu acho que está um pouco óbvio para vocês, é a seguinte: eu posso dizer que a soma dos meus ângulos internos, eu vou frisar e repetir isso várias vezes, que é muito importante, a soma dos meus ângulos internos, A mais B mais C, tem que dar igual a 180 graus. E ele fala bem aqui, ó, nesse segundo tópico, A mais B mais C é igual a 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Agora, olha só, aqui, essa partezinha bem aqui, ó, veja bem, essa partezinha aqui, ó, ela é metade de um círculo. Essa parte X mais C é metade de um círculo. Se fosse um círculo completo, era 360 graus. Como é apenas metade, é igual a 180. Então, eu posso dizer, voltando a falar, que C mais X, eles são adjacentes suplementares, e C mais X é igual a 180 graus. Olha só, X mais C ou C mais X, não importa a ordem, é igual a 180 graus, e eles são ângulos adjacentes suplementares, beleza? Agora tem uma relação, galera, que é importantíssima aqui, ó. Olha só, toda vez que eu tiver esse ângulozinho externo aqui, esse X, eu posso afirmar que ele é igual à soma dos seus ângulos não adjacentes. Olha só essa informação. O meu ângulo X, ele é igual à soma dos seus ângulos não adjacentes. Então, olha só, a palavra adjacente significa aquilo que está ao lado. Então, eu estou dizendo que o X é igual à soma dos ângulos que não está do lado dele. Quem desses ângulos não está do lado do X? É o ângulo A e B. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que o meu X, ele é igual à soma de A mais B. Beleza? E ele coloca bem aqui essa parte aqui, ó. A medida do ângulo externo, que é no caso o X, é igual a A mais B. Eu vou voltar agora aqui no slide anterior e eu posso dizer isso para todos os outros ângulos. Então, olha só, o meu X,
eu olho para os seus dois ângulos internos opostos aqui, não adjacentes, que não está do lado dele, e vou dizer que meu x é igual a A mais B, beleza? Então, meu x é igual a A mais B. A mesma coisa eu posso fazer aqui para o meu y. Tá vendo o meu y aqui, ó? Então, eu posso dizer que meu y é igual à soma dos seus lados, dos seus ângulos opostos. Então, eu posso dizer o que meu y é igual a A mais C, beleza? Então, meu ângulo y, eu posso dizer que ele é igual à soma do meu ângulo A mais C. A mesma coisa eu posso dizer para o Z. Eu olho para o Z e vejo quem são os seus ângulos opostos internos, viu? Tem que ser interno. Então, eu posso dizer que o meu Z é igual a B, certo? Eu posso dizer que meu ângulo Z é igual à soma do meu ângulo B mais C, tranquilo? Então, avançando, a parte desse slide fala justamente isso, tranquilo? Vou beber uma água aqui, só um minuto. Então, olha só, avançando, nós chegamos nessa parte de exemplos que está bem aí. Agora, olha só, para a gente saber o que realmente aí nós estamos dizendo, eu trouxe esse exercício aí que é da página 73, eu vou até escrever aqui, ó, caso vocês tenham curiosidade, aqui é um 73, beleza? E aí, o primeiro exercício lá da página 73, ele fala o seguinte: em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. Olha só, o maior lado aqui eu não falei nada em relação a como identificar o maior lado, mas eu já vou logo afirmando, ó, toda vez que você quiser saber o maior lado de um triângulo, o que você vai fazer? Você vai olhar, no caso, para o maior ângulo. Quem é o maior ângulo desses três aqui, ó? É o 80, o 60 ou o 40. O maior ângulo é igual a quem? Igual ao meu 80. Então, meu maior ângulo é o 80. O maior lado sempre ele vai estar em quem? Em oposição ao meu maior ângulo. Então, se o meu maior ângulo é 80 graus, o meu maior lado vai ser quem? O meu lado BC. Beleza? Então, o meu maior lado vai ser o meu lado BC. Então, como é que eu faço isso? Eu olho para o meu maior ângulo e aquilo que tiver oposto a ele, ou seja, que estiver de frente para ele, vai ser o quê? O meu maior lado. Tranquilo? Vou voltar aqui na sala de aula. Deixa eu ver aqui, parar a apresentação. E aí, galera, como é que tá até agora? De boa? Estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma sugestão? Tô falando muito rápido, devagar, tá dando sono. Como é que tá por aí? Me dá um feedback aí, galera. Me respondam, por gentileza. Tá dando para entender? Alguém não entendeu alguma parte? Tá de boa, né? Então, beleza, tranquilo. Então, eu vou voltar lá para a explicação. Ninguém quer perguntar nada? Tranquilo. Então, vou voltar aqui. Cadê? Apresentar. Tá de boa, então, né? Valeu, Luiz. Valeu, Enzo, também, para responder. Então, vou compartilhar, voltar a compartilhar a minha tela aqui. Beleza, e eu volto. Cadê o exercício? Para cá. Beleza? Então, essa parte aqui fala isso. E veja bem, eu falei que a soma dos ângulos internos, olha só, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a quanto? A 180. Então, se eu somar aqui, ó, 60 graus mais 80 graus mais 40 graus, isso tem que ser igual a quanto? A 180, beleza? Então, essa aqui é uma característica básica de um triângulo retângulo. Então, a soma dos ângulos aqui, desse mais esse, sempre tem que dar quanto? 80 graus, independente do triângulo, beleza? E aí a gente desce aí para a questão número 2 aí da página 73. Agora ele fala, ó, considerando as medidas A, B, C e D, indicadas na representação do triângulo, qual relação de igualdade podemos formar entre, né?
Então, nós temos o triângulo aqui que é formado. Então, olha só, como é que eu represento um triângulo? Eu desenho um triângulo, certo? E vou dizer que é um triângulo que R, certo? S, T. É um triângulo formado pelos vértices R, S, T, certo? Sempre letra maiúscula, esses pontinhos aqui, ó. Esse e esse. Então, eu tenho os meus ângulos internos, que é o meu ângulo C, B e D. E aí ele fala, qual é a relação, na questão A, qual é a relação do meu B com o meu C e com o meu D? Então, a letra A aqui, ele pede a relação entre esses ângulos. A única relação que eu falei entre esses ângulos internos é que a soma deles sempre vai resultar em quê? 180 graus. Então, a única relação que eu posso dizer é que meu ângulo B mais o meu ângulo C, olha só, meu ângulo B, certo? Mais o meu ângulo C, mais o meu ângulo D, sempre vai resultar em 180 graus, beleza? Então, essa é a primeira relação aí da questão A e ela está respondida. Agora, vamos responder a questão B aqui, ó. A questão B, ele fala, qual é a relação entre A e B? Olha só, qual é a relação entre A e B? Eu tenho A e B. E aí a gente lembra da GoPro, ou seja, esse ângulo A mais B, ele tenta ser ali 360 graus. Então, a gente sempre vai lembrar da GoPro quando tiver esses ângulos assim, ó. Ele tenta ser 360 graus, ou seja, olha só, ele tenta ser, no caso aqui, ó, uma volta completa. Então, uma volta completa é 360, mas ele não é, ele só quer ser. Então, se ele não é, ele é metade, tá vendo? É só metade aqui, ó. Esses dois ângulos é só metade. Se é metade de 360, então é igual a metade de 360 é igual a 180. Então, a relação entre o meu A e meu B, eles são ângulos adjacentes suplementares. Eu vou falar aqui meu A mais o meu ângulo B é igual a 180 graus. Essa é a relação que eu posso tirar entre esses dois ângulos. E aí ele pergunta o seguinte, ó, qual é a relação entre meu ângulo externo A, certo? O meu ângulo C e meu ângulo D. Eu acho aí que vocês vão conseguir lembrar. Olha só, o meu ângulo externo sempre ele vai ser igual à soma do oposto, certo? Ele vai ser a soma dos dois ângulos internos oposto a ele. Então, se ele está aqui, ó, os ângulos internos opostos vai ser quem? O C e o próprio D. Então, na questão C, que eu vou responder ela aqui agora, eu posso dizer que meu ângulo externo A é igual ao meu ângulo C mais o meu ângulo D. Beleza? Tranquilo isso daí, galera? De boa, né? Agora vamos resolver aqui essa questão aqui, ó, a 5. Então, olha só, assim que ele fala, calcule o valor de A na representação. Então, essa 5 aí ele pede para eu calcular o valor de A. Olha só, esse valor de A aqui, ó. Veja bem, se eu esticar bem aqui, essa partezinha bem aqui, ó. Olha só, era para ser uma bolinha, não deu. Olha só, se eu esticar, então eu vou ter aqui que essa parte aqui, a soma desse ângulo, com a soma desse outro ângulo bem aqui, ó, tem que ser igual a quanto? Igual a 180 graus. Então, olha só, aqui eu tenho metade de um círculo. Metade de um círculo é o quê? 180 graus. Então, olha só, eu posso dizer que 116 mais esse ângulo X aqui, que eu não sei o valor dele, ó, 116 graus mais X graus, que eu não sei o valor, tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Não é por quê? Porque eles são ângulos adjacentes suplementares. Até aí tranquilo? Até aí tranquilo, né? Agora vamos interpretar aqui, ó. Eu tenho que saber o valor do meu x, que eu vou somar com o meu 116, e isso vai dar igual a 180 reais. Mas isso daí fica difícil de entender desse jeito, né? Agora veja bem aqui comigo. Imagina que eu quero um tênis. Esse meu tênis aí, ele custa 180 reais. E aí eu juntei 116 reais.
Quanto é que falta para me comprar esse tênis de 180? Entenderam mais ou menos como é que é a sacada? Olha só, o meu tênis, ele custa 180 graus. Ou, 180 reais, desculpa. O meu tênis, ele custa 180 reais. Estou fazendo uma analogia com ângulos. Meu tênis custa 180 reais, mas eu juntei 116. Quanto que eu preciso juntar, no caso, para poder comprar esse tênis? Seria o seguinte, ó. Seria o quê? Eu tenho 180, vou subtrair o que eu tenho, certo? Vou subtrair o que eu tenho, e o resultado vai ser o quê? Eu preciso de quanto? Eu preciso de 64, no caso, reais, para poder comprar esse tênis de 180. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a quanto? A 64 graus. Então, ó, 116, certo? 116 mais 64 é igual a quanto? 180 reais. Então, esse ângulo ele tem que ser 180, por quê? Porque aqui eu tenho metade de um círculo, e metade de um círculo sempre é 180 graus, beleza? Então, veja bem, eu descobri aqui, ó, o valor desse ângulo bem aqui, ó. Então, esse ângulo bem aqui, ele tem o quê? 60 graus, 64 graus. Mas eu não falei o seguinte, que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? 180 graus, beleza? Vamos resolver essa questão por lógica. Então, olha só, a soma desse ângulo A, mais desse outro ângulo A, tem que ser igual, no caso, a 180. Mas veja bem, o ângulo A e o ângulo A, eles são dois ângulos iguais, beleza? Então, se eu fazer 180, certo? Que é a soma desses três ângulos, menos 64, eu vou obter metade, no caso aí, eu vou obter um valor, que vai ser o valor de A, mais o valor de B, certo? Repetindo a linha de raciocínio, ó. A soma dos ângulos internos, 64, mais esse A daqui, mais esse outro A daqui, tem que ser igual a 180 graus, certo? Mas olha só, eu sei que esses dois ângulos aqui, ó, eles são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse outro. Então, se eu subtrair 180, que é a soma de todos esses ângulos, menos 64, e depois dividir por 2, eu vou saber o valor desse A e o valor desse A. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, 180 graus, certo? Menos 64. 180 menos 64, isso daqui vai dar igual a 116. Então, olha só, eu sei que esses dois ângulos, a soma dos dois é 116. Agora, se eu dividir isso daqui por 2, eu vou saber o valor desse A e o valor desse A. Então, 116 dividido por 2 vai dar igual a quanto? A 58 graus. Então, esse ângulo aqui vale 58, esse ângulo aqui também vale 58. E olha só, se eu somar aqui, ó, 58. Opa, alterei aqui a espessura da caneta, isso aqui é mó difícil para voltar. Opa, voltou. Então, olha só, se eu somar 64 mais 58 mais 58 vai ser igual a quanto? A 180. Então, a resposta dessa questão é o quê? 58 graus. Agora eu vou voltar aqui para vocês. Cadê? Acho que é aqui, né? Interromper compartilhamento de tela. O que vocês acharam desse exercício aí? Deu para entender? Falem comigo. Deixa eu ver aqui. Tem algumas mensagens aqui. Isso, você respondeu, né, Enzo? Que eu não consigo ver essa tela quando eu estou escrevendo na outra. E aí, galera, responde aí. Tá tranquilo? Responde aí, todo mundo. Deixa eu perguntar. Deixa eu começar a citar nomes. Bora lá. Tiago, tá de boa? Luísa? Graziele, tá conseguindo entender? Vamos colocar aqui. Wagner, Ian, tá de boa? Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender? Exemplos são muito bons, valeu, obrigado, de boas. Rafael, Sofia, Soraya. Tá conseguindo entender, Soraya? Certo, né? Graziele, tem gente aqui mais para baixo, Tiago, Ian, Wagner, Soraya, Sofia, Rafael, Luísa. Tá entendendo, Luísa? Gabriela. De boa, Gabriela? De boa. Que bom, eu estava preocupado com essa aula, porque
Cadê? Boa, deu para entender de boa, de boa, de boa, de boa. Então tá tudo de boa, né, galera? Vocês são sensacionais. Eu estava preocupado com essa aula, galera, mas olha só, entendam uma coisinha aqui, ó. Essa aula aqui, ela, não sei se vocês perceberam que ela é rica de detalhe, né? Então, olha só, se cair lá, por exemplo, na prova, as questões lá de verdadeiro ou falso, o que é um ângulo obtusângulo? Tá vendo que às vezes ali a gente pode ficar voando em relação a isso? O que é um ângulo reto? O que é um ângulo raso? Vocês precisam tomar cuidado. A minha dica é: faça um resumo dessa parte, porque os exercícios dá para resolver por lógica, que nem esse que a gente fez. A gente dá para resolver por lógica e vocês conseguem compreender bem. Mas tomem bastante cuidado com essas definições. O que é um ângulo externo? O que é um ângulo interno? Vai ter outra videoaula hoje? Vai. Nossa aula vai até 10h05, viu, galera? Até 10h05, não acabou por aí, não. Então, olha só, cuidado com a parte de classificação. Façam anotações, eu vou disponibilizar. Esse slide eu dei um print do livro, viu? Eu dei um print do livro digital que eu tenho e fui montando esse slide. Então, faça um resumo dessa parte de livro, porque a única maneira de vocês aprenderem realmente de fato essa parte porque esse conteúdo não tem como eu ensinar realmente de fato, são só apenas direcionamentos e noções que eu consigo trazer para vocês. Então, no caso ali, a fixação desse conteúdo, né, a fixação desse conteúdo vai depender muito aí dos resumos, das anotações, da visualização de vocês, beleza? Chegando de conversa fiada, agora a gente vai para a parte aqui, ó, de falar de alturas. Alturas de triângulo. Tranquilo? Então, olha só, talvez eu não consiga terminar essa aula, mas essa aula que eu acabei de fazer, até esse exemplo, eu fiz uma videoaula dela, certo? E eu também fiz uma videoaula dessa outra parte aqui, que é depois do exemplo. Eu vou postar na sexta-feira essas duas videoaulas. Por quê? Essa parte desse conteúdo, ela me preocupa muito, porque ela tem muitos detalhes. Agora vocês vão ver o tanto de detalhes que tem essa parte bem aí. Tranquilo? Avançando aqui, ó, mais à frente, vamos estudar sobre a altura de triângulo, certo? Agora, olha só que coisa engraçada. Se eu perguntar para você, quantas alturas você tem? Você vai virar e falar, ué, professor, tá ficando doido? Eu tenho só uma altura. Quantas alturas que eu tenho? Eu sou só uma pessoa. Agora, olha só, o triângulo, gente, ele tem 3 alturas. Olha só que coisa diferente. Aí já começa a doidice aí da geometria, né? Olha só, todo triângulo, ele tem 3 alturas. As alturas, elas sempre vai ser em relação a alguma coisa, certo? Sempre a altura vai ser em relação a alguma coisa. E aí, a gente voltando aqui no GeoGebra, não, agora não, daqui a pouco. Então, sempre um triângulo, ele vai ter 3 alturas. Então, imagina só esse triângulo aqui, ó, que é formado pelo vértice A, B e C, certo? Olha só, a altura sempre ela vai formar um ângulo de 90 graus. Observa que, ó, esse quadradinho bem aqui, ó, com esse ponto, significa que isso aqui é um ângulo reto, certo? Ou então um triângulo retângulo. Então, toda vez que tiver esse sinal aqui, significa que é um ângulo de 90 graus. A altura sempre ela forma um ângulo de 90 graus com aquilo que ela está relacionado, ou seja, olha só, a altura desse triângulo é uma altura relativa ao meu lado B e C, beleza? Então, olha só, a altura desse triângulo, que vem do A até o H, é uma altura relativa ao meu lado BC, certo? E esse símbolo bem aqui, ó, que nós vamos utilizar, ó, esse símbolo bem aqui, ó, ele significa, no caso, que é para designar segmentos de reta, certo? Que forma 90 graus. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que essa semi-reta de A até H, ela forma um ângulo de 90 graus com a minha semi-reta que vai de B até C. Olha só se vocês entenderam, ó.
o meu segmento de reta, que é a minha altura, ela forma um ângulo de 90 graus com o meu segmento de reta BC. Indo lá para o GeoGebra, que é o meu softzinho lá, ó, meu software. Eu vou fazer um novo aqui, não gravar, certo? Deixa eu puxar isso daqui para cá. Olha só essa parte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, ó, veja bem, eu vou colocar aqui, e aqui ele chamou de H, né? Então eu vou renomear essa parte que chamar de H, certo? Ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Com outro segmento de reta, que no caso, aqui, que ele chamou lá de BC. Beleza? Então, olha só, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Agora, veja bem, essa minha altura, que vai do meu ponto A até o meu ponto H, ela é uma altura em relação a essa base bem aqui, ó. Beleza? Uma altura em relação ao meu comprimento, que vai do meu B até o C. Tranquilo? Voltando lá para o slide, e aqui ele fala dessa simbologia. Agora eu vou avançar. Agora eu tenho esse triângulo bem aí, ó. É um triângulo diferenciado, certo? Ele fala que é a minha... Professor, a gente não está vendo a tela. Vocês não estão vendo a tela? Meu Deus. Ô, velho, eu não acredito. Vou ter que voltar. Foi mal, gente. Ainda bem que vocês me avisaram aí. Eu parei o compartilhamento, né? Foi mal, não, mas vamos voltar. Estão vendo a tela? Me responde aí, Enzo. Está vendo agora? Sim. Estão vendo a tela agora? Ah, então vocês não estavam entendendo nada, né? Ô, galera, me avisa, que isso? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, eu jurando que eu tinha compartilhado a tela. Foi mal. Então, voltando aqui, ó, para a explicação do início. Vou falar tudo de novo que eu tinha falado em relação à altura. Veja bem, essa parte desse slide aí, ó. Ele fala o seguinte, que a altura sempre é relativa a algum lado. Um triângulo, ele tem, no caso, 3 alturas, certo? A gente está vendo essa primeira altura bem aqui. Então, olha só, essa altura que vai do meu A até o meu H é uma altura relativa a essa base, a esse comprimento que vai do B até o C, beleza? Então, é uma altura, certa, relativa ao meu lado BC. E aí eu exemplifico ela dizendo o seguinte, ó, que o meu segmento de reta AB, que vem do meu A até o B, ele é perpendicular, ou seja, perpendicular também significa um ângulo de 90 graus. Ele forma um ângulo de 90 graus com o meu lado BC. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Forma um ângulo de 90 graus. Então, sempre a minha altura vai formar um ângulo de 90 graus com aquele lado que eu estou... Ele fala bem aqui, ó. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Então, eu peguei esse vértice e uni ao lado oposto dele, do seu prolongamento, formando um ângulo bem aqui, ó, de 90 graus com esse prolongamento. E aí nós temos esse outro triângulo bem aqui, certo? Então, olha só, a altura desse triângulo é a altura que sai do meu ponto A e vai até o meu ponto H. E ele forma um ângulo de 90 graus, sempre a altura forma um ângulo de 90 graus, em relação ao lado que eu estou medindo. Então, olha só, a minha altura e essa barra aqui em cima significa comprimento, é a medida de um lado. Então, a minha altura que vai do meu A até o meu H forma um ângulo, no caso aqui, de 90 graus, com o meu lado, com o meu comprimento desse triângulo BC. Certo? Então, olha só, a altura H é a altura relativa ao meu lado BC, que eu acabei de falar, né? Agora, voltando aí para essa imagem maluca, bem aí, ó. Eu tenho essa imagem bem aí, que fala justamente dessas 3 alturas do triângulo. Olha só, eu tenho essa altura H, eu tenho essa altura aqui, ó, um H com essa linhazinha em cima, e essa outra altura aqui com esse H com 2 linhas em cima, beleza? Agora, olha só, para a gente entender tudo isso daqui, eu vou voltar lá para o GeoGebra, né, que é esse software aqui que chama GeoGebra, e eu vou reproduzir essa imagem lá, ó. Tá vendo? Eu vou reproduzir essa imagem. Então, voltando aqui, ó, eu vou pegar um polígono, certo? E todo
triângulo, no caso, é um polígono, e vou desenhar aquela mesma imagem que está lá. Ela é mais ou menos isso daqui, certo? Ela vem mais ou menos até aqui assim, até aqui, e assim, né? Beleza, até aqui mesmo. E ela fecha lá. Então, aqui é o meu triângulo, certo? Com meus vértices A, B e C. Voltando na imagem, ó, é o meu triângulo com meus vértices A, B e C. Nós temos aqui a primeira altura, ou seja, agora eu vou pegar aqui ó, um segmento de reta, como se fosse uma trena. Então, eu coloco a trena lá no meu ponto mais alto e desço até o meu ponto mais baixo, que vai ser exatamente aqui. Beleza? Só que na figura ele renomeou de H, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou renomear isso daqui de H. Isso daqui é o meu H. Então eu posso dizer ó, que a minha altura que vai do meu ponto A até o meu ponto H é a minha altura relativa a esse lado bem aqui, ó. Certo? Que ela forma um ângulo de 90 graus. Então a altura AH é a altura relativa ao meu lado BC. Eu também posso ter uma altura relativa ao meu lado AC, é o que nós vamos ver aqui agora. Olha só, eu vou pegar outro segmento de reta, certo? Agora, olha só, eu vou colocar um ponto aqui e um outro ponto que vai ser exatamente bem aqui, ó. E assim, isso, a altura vai ser bem aqui, mais ou menos aqui. Olha só, agora esse comprimento, bem aqui, ele chamou lá de, deixa eu renomear ele aqui, ele vai ser o H com uma linha em cima, beleza? Então, olha só, agora eu estou dizendo que tenho a minha segunda altura. Veja bem, a minha segunda altura, que sai do meu ponto B e vai até o meu ponto com H com a linha em cima, é a minha altura relativa a qual lado? Pensem aí, em relativa ao meu lado AC. Então, essa é a minha segunda altura. Então, a altura relativa a esse lado. Vou pegar outro segmento de reta aqui, ó, e vou traçar uma reta, na geometria a gente fala desse jeito mesmo, vou traçar uma reta, certo, que vai até o meu lado AH. Só que lá na figura ele fala que esse daqui é o meu H com duas linhas em cima. Então, eu desenhei aí uma nova altura, que é a altura relativa ao meu lado AB. Então, eu tenho uma altura relativa ao meu lado BC, eu tenho essa altura aqui, ó, que é a minha altura relativa ao meu lado AC, e eu tenho essa outra altura aqui, ó, que é o que vai do C até o H, duas linhas, relativa ao meu lado, no caso, AB. Beleza? Eu vou fazer diferente, ó. Não era isso que eu queria fazer. Beleza? Eu vou fazer diferente. Olha só, essa minha primeira altura, eu vou colocar ela aqui de coloração rosa. Essa minha segunda altura aqui, ó, vou colocar ela de uma coloração laranjada. E essa minha terceira altura, eu vou colocar ela com a coloração vermelha. Então, essas são as três alturas. Conseguiram compreender? De boa, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto, e ele tem um ponto que é bastante característico, que é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto, eu vou chamar esse ponto, que é o encontro, né, dessas alturas, o encontro das alturas de um triângulo, eu chamo esse ponto, é agora que começa o detalhe, eu chamo esse ponto de ortocentro. Ortocentro. Beleza? O que significa ortocentro? E falta 10, 15 minutos para terminar a aula, galera. O que significa ortocentro? Ortocentro é o encontro de todas as alturas. Beleza? Então, olha só. O ponto onde encontra todas as alturas dentro de um triângulo, certo? A altura de todos os triângulos é chamado de ortocentro. Voltando lá no slide, e aí nós temos ali quase igual, que eu não sou tão bom desenhista, olha só, mais ou menos, perfeito, diria eu, certo? Então ele fala que aí ele deixa bem exemplificado, olha só, o meu AH é minha altura relativa ao meu lado BC, aqui embaixo. Ele fala que BH com uma linha em cima é a minha altura relativa ao meu lado AC, certo?
e ele fala que o meu C, no caso aqui, o meu H com 2 linhas em cima, com 2 tracinhos em cima, é minha altura relativa ao meu lado Q, AB. Beleza? E olha só, esse ponto bem aqui, onde é que encontra todas as alturas. Olha só, tem um cruzamento aqui, ó. Ele se chama de ortocentro. É o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Beleza, galera? Tranquilo até essa parte aí? Deixa eu ver, essa daqui não. E aqui... Deixa eu ver aqui, não vai... Deixa eu ver se dá para finalizar essa aula. Eu acho que não. Galerinha, para não estender e não ficar muito complexo, deixa eu voltar aqui, no caso aqui, para a aula, encerrar, parar essa apresentação, certo? Parar essa... Bastante informação, né, galera? Não é, Enzo? Bastante informação? Essa parte aí, galera, foi muita informação mesmo, não foi? E aí, Wagner, você conseguiu entender essa parte aí? Bicho, é tudo doido. Gabriela, conseguiu entender? Deu para entender, galerinha? De boa essa parte aí? Ah, tá. Galera, na hora que eu tiver boiando aqui, que nem eu fiquei, né? Você colocou a tela, professor, fala no microfone, porque quando eu mudo a tela do chat, que nem, por exemplo, vocês estão me vendo aqui agora, se eu mudo a tela, eu vou para a tela do slide, então não consigo ver vocês. Então, sempre, por favor, me ajuda aí. Mas vocês conseguiram compreender essas alturas do triângulo? Conseguiram? Sim. Então, tranquilo, ó. Olha só, essa primeira aula, antes do exemplo, eu gravei uma aula, certo? Eu vou postar essa aula na sexta-feira. Eu vou postar essa aula na sexta-feira novamente, e vou postar a finalização dessa aula. Então, eu vou postar 2 aulas. A primeira vai ser revisão, certo? E a segunda vai ser revisão dessa primeira parte que a gente teve antes do exemplo, e essa segunda, que começa a partir de altura, vai ser a segunda videoaula que eu vou postar também lá no Google Sala de Aula. E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês realizarem, tranquilo? Nessa videoaula, galera, desliga o microfone aí, por favor. Valeu, obrigado. E aí, essa segunda parte, ela finaliza com o exercício. Por favor, assistam essa aula até o final, porque os exercícios, ele vai dizer o que exatamente vocês precisam entender dessa parte. Porque, como eu havia dito, tem muitos detalhes. Tranquilo? Tem muitos detalhes. E aí, mais na frente, eu vou colocar umas questões lá no mural, nas atividades de verdadeiro ou falso, para vocês ver se compreender essa parte de teoria. Belezinha, galera? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me pergunte lá. Outra coisa, turma, grande parte de vocês não estão entregando os exercícios. Eu preciso que vocês comecem a fazer esses exercícios e assistir essa aula, certo? De acordo aí com o combinado, de acordo aí com a grade horária que mandaram para vocês. Não deixem conteúdo acumular, porque a tendência agora é só um conteúdo ficar dependente do outro. Olha só, a gente viu ângulos, e para entender triângulos, a gente precisou do conteúdo de ângulos. Agora a gente vai estudar sobre congruência de triângulos, que vai precisar da parte de triângulo. E vai ser só conteúdos que são dependentes de outros conteúdos. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Boa quarta-feira para vocês. Então, eu peço que agora vocês comecem a sair aí. Eu tenho que ser o último a sair da sala. E até mais. Goodbye. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, tchau.